Bem, agora a gente vai fazer a nossa preparação, vamos fazer a nossa prece e aí na sequência a gente já faz o nosso estudo, ok? Então eu convido a todos para que nesse momento possam fechar os seus olhos, sentar confortavelmente onde estejam, que nesse momento possamos elevar os nossos pensamentos junto à espiritualidade presente, que possamos respirar profundamente, trocando as energias do nosso corpo, acalmando o nosso coração. Possamos dedicar esse momento para nós, para o nosso lado espiritual. E assim nós vamos elevando os nossos pensamentos até os nossos mentores, esses amigos, anjos da guarda, protetores, agradecendo a presença, agradecendo por estarem conosco desde longa data, nos protegendo, nos inspirando, nos auxiliando em nossa jornada. Nos ligamos também aos mentores do nosso lar, esses amigos que nos acompanham aqui nesse trabalho dominical, que nos auxiliam mantendo a harmonia do nosso lar. Nos ligamos também às falanges de espíritos ligadas aqui a esse trabalho, aos espíritos do Espírita Soul, que nos mantém conectados como uma grande rede de vibrações, de sentimentos, focados no objetivo aqui do nosso estudo, das nossas vibrações. E assim nós vamos sentindo a presença dos irmãos responsáveis pela limpeza, pela higienização, os índios Itaporãs, Bogotás, os pretos da Princesa Isabel, os filhos do deserto, Sulamia, irmãos abnegados responsáveis pela limpeza de toda a nossa casa, que desde a entrada eles vão passando por todos os cômodos limpando, higienizando, retirando toda e qualquer negatividade, queimando formas, pensamentos, miasmas através dos seus incensos, das suas ervas, deixando todos os ambientes preparados para este Evangelho. Vamos nos ligando também aos espíritos ligados à fraternidade de Ricardo e pedimos a ele que deixe um ou mais de seus cruzados em frente à nossa casa, guardando e protegendo contra toda e qualquer negatividade, permitindo a entrada apenas daquilo que for autorizado pelo Pai. E assim a gente vê a nossa casa guardada, protegida, envolvida em uma cúpula. No seu alto a gente vê estendido uma bandeira, hasteado uma bandeira branca, para que a espiritualidade possa reconhecer que ali está ocorrendo um Evangelho, que possa se fazer presente, trazendo os irmãos necessitados da palavra, dos ensinamentos de Jesus. E assim nos ligamos aos mentores, aos apóstolos, aos primeiros cristãos, a Paulo, Maria de Magdala, irmãos dedicados a Jesus, mas principalmente à sua transformação, à sua reforma moral, dedicados no compartilhamento dos ensinos do Mestre, para que hoje estivéssemos aqui, reunidos em seu nome. Nos ligamos também à nossa Mãe Maria de Nazaré. Nos sentimos abraçados, acalmados pelo seu colo de mãe,
que nos sustenta na dificuldade, que nos conforta. E ela nos leva até Jesus. E agradecemos ao Mestre por estarmos aqui reunidos, aprendendo mais um dia, em busca da nossa transformação, e que a nossa transformação possa ser a transformação do outro também, daqueles que convivem conosco, daqueles que cruzam o nosso caminho. Que possamos dar um sentido para a nossa encarnação. E assim nos ligamos ao Pai, agradecidos a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez, de termos saúde, de termos a nossa família, as oportunidades, os desafios, que possamos crescer com eles, que possamos levar como exemplos de mudança na nossa vida, no nosso dia a dia. E assim, agradecidos de coração, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas antes livrai-nos do mal. Que assim seja. E damos por iniciado o Evangelho desta noite. Boa noite para todo mundo que chegou durante a prece. Espero que todos estejam bem. E aí, como foi a semana de vocês? Espero que tenha dado tudo certo, tenha sido suave na nave. Hoje vamos falar aí dos inimigos desencarnados. A gente, semana passada, falou daqueles que convivem com a gente, né? Do amar o próximo, de amar o inimigo. E hoje nós vamos falar sobre amar os inimigos, mas os inimigos que não estão mais entre nós. Como que é esse relacionamento? Como que a gente nutre esse sentimento de amor, de ódio por aqueles que não estão mais aqui? Como que a gente faz para que a gente não se vincule a esses espíritos? E como que a gente faz para, se caso se vincular, se desvincular? Então, tudo isso é o que a gente vai falar hoje no nosso Evangelho desta noite. Então, todos munidos aí, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Inimigos desencarnados. Vamos começar a leitura aqui pelo item 5. O espírita, deixa eu só fazer uma mudança aqui. O espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com os inimigos, porque sabe, antes de mais nada, que a maldade não é o estado permanente do homem, mas que decorre de uma imperfeição momentânea, e que, da mesma maneira que a criança se corrige com os seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte só pode livrá-lo da presença material do seu inimigo, e que este pode persegui-lo com o seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. Assim, a vingança assassina não atinge o seu objetivo, mas, pelo contrário, tem por efeito produzir maior irritação, que pode prosseguir de uma existência para outra. Cabia ao Espiritismo provar pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível com o mundo invisível que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, pois a verdade é que o sangue conserva o ódio no além-túmulo. Ele dá, por conseguinte, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão, bem como a máxima do Cristo: amai aos vossos inimigos.
Não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo que a contragosto. O bom procedimento não dá pelo menos nenhum pretexto a represálias, e com ele se pode fazer de um inimigo um amigo antes e depois da morte. Com o mau procedimento ele se irrita, e é então que serve de instrumento à justiça de Deus, para punir aquele que não perdoou. Acho muito interessante aqui no começo do item 5 que ele faz uma reflexão, na verdade ele acaba trazendo um pouco de tudo que a gente vem falando, né? De que nós não somos maus, de que não existem as criaturas más em sua essência, que aquela criatura que está num estado mau é apenas um espírito que ainda talvez esteja ignorante, não trouxe ainda aprendizados para a sua vida e aí acaba vivenciando, trazendo sentimentos negativos, pondo em prática ações que prejudicam outras pessoas e que em um momento aquela criatura terá o seu despertar. Isso acaba sendo como se fosse básico, ele acaba trazendo inclusive no primeiro parágrafo disso tudo. E reforça inclusive que essa questão da morte acaba livrando apenas da questão física. Então, as criaturas não são destinadas ao mal, né? A maldade ela é apenas um fator passageiro. Vai ter um momento em que aquela criatura vai ter esse reconhecimento, essa questão da consciência, do despertar dela, e ela vai seguir no caminho do bem. E é importante lembrar que mesmo as criaturas maldosas, elas têm caráter bons. Elas possuem bondade em algumas coisas, mas só naquilo que interessa para elas. E se a gente for colocar nós mesmos como personagens aí, nós também não somos bons em nossa essência, totalmente bons. Nós ainda temos bastante maldade no nosso coração, né? Digo isso na questão da maledicência que às vezes a gente ocorre e acaba fazendo. Digo isso nos pensamentos ruins, não é só no ato de fazer a maldade, mas também nos pensamentos ruins, né? Quando a gente vê alguma coisa muito ruim, muito triste, a gente passa pela nossa cabeça pensamentos ruins, às vezes, pelas pessoas. E isso também nos mantém como espíritos maus. É claro que cada um tem um grau, né, de maldade, até exercer a maldade em si. Mas o ideal, né, o bom mesmo, o caminho do bem mesmo, é quando a gente consegue, inclusive, tirar isso da nossa mente e da nossa cabeça. Então, a morte de uma pessoa que é desafeta nossa, né, aqui ele trata como um inimigo, ela apenas vai criar o desvínculo material. Porque depois de desencarnada, essa criatura ela continua nutrindo os mesmos sentimentos de ódio, de raiva. E querendo ou não, nós encarnados também temos esses sentimentos. Porque não é porque aquela criatura desencarnou que eu não vou mais pensar nela, que eu não vou mais pensar negativamente ou nutrir sentimentos ruins sobre ela, porque sempre que eu lembrar dessa pessoa, eu vou estar nutrindo esses sentimentos negativos. Então, as coisas não acabam por aqui. Elas dão continuidade, dão prosseguimento. E aí, é legal uma referência bem interessante dessa conexão que é feita entre espíritos, que eu trouxe aqui para vocês, que muitos de vocês vão se lembrar. Então eu trouxe aqui o Alexandre, da novela Viagem, que ele possuía os seus desafetos, e depois que ele desencarnou, ele foi obsediar esses desafetos. E aí o prazer dele, né? Enquanto encarnado, quando a gente tem uma desavença, o nosso prazer é ver a discussão, é sempre ter o prazer do debate, de provar de quem está o certo. E depois de morto, por que não a mesma coisa? Porém, sem o empecilho da carne. E aí, talvez para o espírito desencarnado seja muito mais fácil esse acesso, essa conexão.
Porque a partir do momento em que eu abro brechas, em que eu dou espaço, esses espíritos desafetos ou espíritos inimigos, eles vão aproveitar dessas brechas e vão fazer uma conexão conosco. Então, quando existem espíritos vingativos, que fazem, eles acabam se unindo através, né, desses laços de ódio, de vingança, de conexão mesmo, né? Se eu lembrar daquela pessoa, aquela pessoa morreu, mas ela me fez tanto mal, nisso eu já estou fazendo uma conexão a ela, e ela já pode estar fazendo uma conexão conosco também. Então essa vingança, ela fortalece o ódio, perpetua essa inimizade aí por séculos, por encarnações. A gente vê na literatura espírita, nos romances espíritas, várias situações semelhantes a essa, onde o espírito inimigo, ele acaba buscando, né, ele pode até nem encarnar, ele pode viver lá na erraticidade e ele está em busca, inclusive, dos seus algozes de outras vidas. E ele, dessa vida, já é outra criatura, e ele não reconhece por conta da vestimenta, por conta do corpo, né? E em determinado momento ele encontra essa criatura. E aí ele começa a obsediar aquele ser, ou os seres que estão ao redor daquela criatura, como uma forma de vingança. Então, a gente tem que estar muito atento, porque às vezes a gente pode ser um bom espírito nessa encarnação. A gente pode ser uma boa alma, e não ter alimentado os inimigos, desavenças, mas a gente tem de outras vidas, de outras encarnações. E a gente já vai falar sobre isso, né? Como que essa conexão ela continua. Então, a gente precisa o quê? Extinguir essas ligações, essas conexões que a gente faz já nessa vida. Nessa vida a gente já pode ir eliminando isso através das nossas atitudes, evitando novos inimigos, novas desavenças que sejam levadas para outras vidas, que a gente tente resolver tudo nessa, porque, querendo ou não, a gente não vai viver num planeta onde só existam flores, não é verdade? A gente vai viver num lugar, nossas próximas encarnações, nessa encarnação, nós vamos viver com pessoas que não necessariamente, né, são nossos espíritos afins. E nós vamos ter que saber lidar com eles, para que justamente a gente não perpetue essa conexão negativa, que a gente se resolva aqui, que a gente através das conversas, que a gente através das nossas relações, que através da nossa reforma moral, a gente consiga cortar qualquer vínculo negativo que possa acontecer ou se firmar entre outros espíritos. Então, a gente tem que estar sempre observando os preceitos de Jesus, sempre amar ao próximo, amar os inimigos, né? E a gente já falou sobre amar os inimigos na última lição, que a gente consiga trazer para com eles o máximo de respeito que a gente queira que a gente seja tratado, mesmo que não seja recíproco. E fazer a alimentação desse ódio, né, dessa raiva que a gente talvez tenha por essas criaturas, só vai fazer com que essa obsessão seja mútua. Né? Porque, querendo ou não, se a criatura desencarnou e eu estou pensando nele ainda, pensando negativamente, é claro, eu estou, querendo ou não, me conectando a ele. Eu estou trazendo ele para a minha vida, para o meu dia a dia. E aí a hora que eu atraio esse espírito e reacendo essa conexão, aí eu dou muita brecha para que ele influencie, exerça a sua influência sobre mim. Porque eu atraí ele através dos pensamentos. A gente só não se conecta aqui encarnado com espíritos que a gente atrai, não é verdade? Eu só sou amigo daqueles que me querem bem. E não repilo também aqueles que eu não
gosto muito. Desencarnado é a mesma coisa. Só que através dos pensamentos as coisas são mais próximas, né? Mais fáceis. Então a gente acaba nutrindo determinados sentimentos de ódio, de rancor, e isso vai criando uma intensidade para com esses espíritos, e nós vamos abrindo um canal entre nós e abrindo a possibilidade também de receber essas influências que esses espíritos podem ter para conosco. Se alguém quiser trazer um exemplo, falar alguma coisa, fique à vontade, tá? Então, Kardec traz até, inclusive, bem no meio do capítulo, uma expressão, né? Do cabia o Espiritismo provar pela experiência e pela lei, uma expressão, ele cita uma expressão. Extinguir o ódio com sangue. Extinguir o ódio com sangue. Ele diz que é falsa essa frase. A gente nem fala muito mais disso, porque, inclusive, tem a questão do duelo. Não existem mais esse tipo de situação onde as criaturas duelam. Então, lá, como que se pensava lá em 1800 e alguma coisa, né? Como que se pensava lá em 1850? Ah, eu só vou eliminar o ódio que eu tenho a hora que eu extinguir com sangue. Ou seja, eu vou pagar o ódio com sangue. Ou seja, eu vou matar alguém, eu vou eliminar alguém que eu não gosto e eu estarei com uma dívida de ódio paga. E a gente sabe que não é bem assim. A gente sabe que, muito pelo contrário, né, a gente vai só fortalecer vínculos negativos através disso. A gente vai ficar atormentado mentalmente. Então é muito legal a gente pensar, inclusive, como viviam as criaturas 170 anos atrás, porque que paz de espírito que se conseguia ao eliminar alguém com esse discurso de pagar com sangue. Tem que estar muito inferiorizado moralmente para que não haja sentimento, para que não haja nenhum tipo de remorso, para que eu esteja muito tranquilo em tirar a vida de alguém e simplesmente foi e acabou. Temos exemplos hoje aqui? Temos, né? Os espíritos que vivem na bandidagem, os criminosos, os homicidas. A gente vive com espíritos ainda semelhantes. E isso mostra justamente o quanto de evolução que o espírito pode alcançar. Porque antes a gente vivia muito mais dessa forma, né? Os duelos, a vida valia muito menos, se vivia muito menos. Então, com o passar do tempo, os espíritos vão ganhando um pouco dessa consciência e vão diminuindo isso das próprias vidas. E com a evolução dos espíritos planetários, isso naturalmente vai diminuindo. Mas, infelizmente, ainda faz parte do nosso dia a dia e nós vamos continuar vendo ainda isso. Infelizmente, não tem como a gente falar, não vou mais viver aqui porque eu não quero mais ver isso. Não é bem assim. Vamos para o item 6. Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações a que tantas pessoas estão expostas e que representam uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as demais, contribuem para o desenvolvimento e devem ser aceitas como resignação, como uma consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não existissem homens maus na Terra, não haveriam espíritos maus ao redor da Terra. Se devemos, portanto, ter indulgência e benevolência para os inimigos encarnados, igualmente as devemos ter para com os inimigos desencarnados. Antigamente ofereciam-se sacrifícios sangrentos para apaziguar os deuses infernais, que nada mais eram do que os espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo vem provar que esses demônios não são mais do que almas de homens perversos, que ainda não despojaram dos seus instintos materiais, que não se podem apaziguá-los senão pelos sacrifícios dos maus sentimentos, ou seja, pela caridade, e que,
A caridade não tem apenas o efeito de impedi-los de fazer o mal, mas também de induzi-los ao caminho do bem e contribuir para a sua salvação. É assim que a máxima amai aos vossos inimigos não fica circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas integra-se na grande lei da solidariedade e da fraternidade universais. Então, Kardec traz logo no começo esse ponto aqui das conexões que nós fazemos, das conexões que nós trazemos, ou melhor, que nós oferecemos para com o mundo invisível. A gente estuda um pouco mais disso no Livro dos Espíritos, mas nós temos também aqui o que significa a obsessão que ele cita, né? O que é a obsessão? Qual é essa conexão que o Alexandre na viagem fazia para com aqueles espíritos encarnados? A obsessão nada mais é do que uma influência negativa que esses espíritos inferiores obtêm com as pessoas. São todas as pessoas? Não, são algumas pessoas. Como que se escolhe isso? Como eu já disse, através da nossa abertura, através da nossa moralidade. Quanto mais aberto eu estou com pensamentos, com ações, mais eu abro espaço para que essa obsessão aconteça. E essa obsessão acontece de forma moral, como está escrito aí, através da nossa saúde física e através do nosso psíquico. Então a obsessão tem algumas formas de obsessão, que é a fascinação, como está aí, vou até tirar aqui o texto para vocês lerem melhor. Só um minutinho. Aqui. Que é a fascinação e a subjugação. A subjugação é citada aqui nesse trecho. Então o que acontecia? Aquela criatura na novela dava espaço, lembrava do Alexandre, ou então ela pensava em sentimentos vingativos para com outra pessoa, o Alexandre ia lá, via aquele canal, aquela possibilidade e fazia uma conexão mental já entre aqueles espíritos. Sabe aquele dia que a gente não está legal? Que a gente acha que está tudo dando errado, que a gente não... Nossa, sabe? Aquele dia péssimo. É esse dia em que a gente abre esse canal e dá possibilidade para que as coisas continuem dando errado. Que a gente se ligue a esses espíritos e tenha interferências obsessivas. A gente consegue se desvencilhar disso? Consegue, a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas vamos entender um pouco mais da fascinação e também da subjugação, só para a gente compreender quais são esses dois tipos de conexão que a gente faz. A fascinação é quando o obsessor produz ilusões na mente daquele que está sendo obsidiado. Então ele implanta ideias, fantasias, imagens. Vou dar um exemplo. Eu penso muito na minha esposa, eu sou uma pessoa muito ciumenta. Em determinados momentos, qualquer coisa que eu vejo alguém conversando com ela, eu já imagino na minha mente, por ser muito ciumento, e aí eu abro o canal para que outros espíritos me obsediem, de que ela está tendo um caso com alguém, de que se ela vai sair com as amigas, ela está saindo com outro cara. Então, essas imagens que passam, essas ideias que passam pela minha cabeça, não necessariamente elas são minhas. Elas foram implantadas porque eu dei espaço para que elas acontecessem. Vou trazer um outro exemplo, que é o da subjugação. A subjugação é quando existe uma forte influência na mente do encarnado. Então, ele acaba não raciocinando mais e nem agindo por si mesmo. É como se ele fosse de fato uma marionete dos obsessores. É um grau muito grave de obsessão. Justamente porque para conseguir fazer o desvínculo daquele ser com aqueles espíritos é muito difícil, porque ele acredita que o norte dele, o caminho dele já é aquele. Então é quando a gente traz determinadas verdades para conosco e que elas, na verdade, elas não são nossas. Sabe quando a gente está com uns pensamentos, a gente para e fala assim, nossa, não, isso não me pertence, isso não é meu. É porque talvez a gente já esteja percebendo que a gente tenha aberto esse canal junto com esses obsessores e aí a gente acaba dando brecha para eles se manter conectados conosco. E aí a gente, voltando à referência da novela,
é um espírito conhecido que desencarnou, né, e vingativo com aquelas pessoas. Mas existem espíritos que nem conhecem a gente e podem nos obsediar. A gente não vê as imagens lá dos fumantes, as imagens dos alcoólatras e os espíritos sugando aquela energia, né, trazendo para si os fluidos daquilo que está sendo consumido. Então não necessariamente eu preciso conhecer o obsessor, eu preciso apenas dar brecha e abrir esse canal para com eles, para que a gente estabeleça essa ligação. E do mesmo jeito que a gente estabelece essa ligação negativa, a gente também estabelece essa positiva através dos nossos pensamentos positivos, através das nossas conexões elevadas, através da nossa prece, através dos bons pensamentos, através das boas ações. Então é tudo um equilíbrio, né? Quanto mais consciente eu sou de que eu não posso dar brecha e abrir esses canais de uma forma negativa, mais conectado à espiritualidade superior eu estarei. E eu corro o risco de me ligar a um Alexandre? Corro, porque estamos aqui na matéria, somos muito apegados à comida, aos bens materiais, a tudo que a gente vive, à família, tudo isso a gente é muito apegado. Então quando a gente perde alguma coisa, de fato a gente tem essa conexão. E a gente faz com que quanto mais preso a gente fique, mais chances eu tenho, né, de abrir brechas para a obsessão. Por isso que quanto mais espiritualizados nós somos, mais moralmente elevado nós somos, mais fácil, mais rápido a gente consegue sair desse estado negativo, desse estado moral ruim. Vou dar uma lida aqui nos comentários. Vamos lá. A Jane Cruz diz que com o estudo de hoje me veio na lembrança outro ensinamento de Jesus, orar e vigiar, exatamente. Mas tudo isso depende muito, né, da nossa consciência. O quanto enraizado nós temos isso, essa conexão, é justamente essa conexão com a espiritualidade, o orar e vigiar, né? Quanto mais ligados nós estamos, mais rápido a gente se desvencilha disso. E a Camila falou aqui, nossa, eu tive um dia assim essa semana, tudo deu errado, até me machuquei dentro do ônibus. Porque os efeitos, eles acontecem inclusive na nossa saúde, né? É muito curioso. Tem um livro chamado Ala 18, e ele mostra esse lado obsessivo de uma forma muito clara, principalmente na questão psicológica. Né? Quando a criatura ela vive de uma forma tão pesada e tão ruim as negatividades que ela perde a noção de realidade. Ela não sabe mais distinguir o que é realidade e o que é ilusão, porque ela já está tão grave naquele nível lá de subjugação que a obsessão dela para essa criatura conseguir sair é muito complicado. Haja muita prece, né? Haja muito espírito ao redor dela, tendo paciência para auxiliá-la quando encarnado. E existe o outro fator, né? Que é a criatura querer também. Tudo isso influencia. Deixa eu pegar aqui a outra observação que eu ia trazer. Então, para a gente se livrar dessas situações, depois de tudo que eu já disse, né? Como que a gente consegue? Através da reforma íntima, através do Evangelho do Cristo, através da prática de perdão, da prática de caridade. Então, quando a gente tem alguém que a gente, voltando para essa questão, né, dos inimigos, que a gente desgosta, que a gente não tem muita simpatia, que a gente consiga trabalhar o perdão, né, para a gente justamente não ficar criando raízes, não ficar criando mágoas, compreender essa questão espiritual de cada um na sua etapa, no seu progresso, e aí a gente consegue ter uma visão mais ampla das coisas. O Evangelho é uma abençoada escola de regeneração para todas as nossas faltas. E essas atitudes, além de
impedi-los, as atitudes positivas, é claro, além de impedir os espíritos obsessores de praticar o mal contra nós, nos auxiliam também no caminho do bem. E aqui no Vivendo o Evangelho tem um texto bem legal chamado Inimigos Invisíveis. E ele diz o seguinte: são várias as circunstâncias em que os inimigos invisíveis perturbam a nossa paz no nosso caminho, pois eles estão livres dos liames que os prendiam ao corpo físico. Os adversários que já atravessaram as fronteiras do além-túmulo e ainda guardam ódio na alma, espreitam a ocasião oportuna para destilar o veneno da vingança. Além da atuação direta, quando a sintonia permite, gerando estados obsessivos e de subjugação, com transtornos mais ou menos graves de comportamento e da mente. Outras situações são provocadas para atingir o desafeto de maneira indireta no meio em que vive. Ou seja, às vezes nós podemos estar bem, por isso que a gente fala tanto de prece, por isso que a gente fala de cúpula, por isso que a gente fala de proteção, de pensamentos positivos, justamente para não trazer conexões com esses espíritos. E quando a gente está envolvido e protegido desse jeito, como é que a gente pode ser atingido? Pelas beiradas, pelas pessoas que estão ao nosso redor, né? Quando a gente fala de uma casa espírita, né, que os trabalhadores precisam muita proteção, justamente porque a espiritualidade inferior quer, né, não quer ver ninguém trabalhando bem quando a gente quer ver o mal. Então, assim, esses espíritos vingativos, quando alguém vai buscar ajuda, e às vezes ele vai buscar ajuda na religião, eles não querem eles na religião. E eles vão tentar permear as pessoas que estão auxiliando ela. Então, o que eles vão fazer? Eles vão criar desajustes no casamento, vão criar disputas entre os familiares, vão gerar conflitos no lar, vão gerar obstáculos no nosso ambiente de trabalho, vão criar antipatias gratuitas na nossa convivência, no nosso dia a dia, com pessoas que nós conhecemos, vão criar intrigas que podem ser comprometedoras, referências caluniosas, vão desarmonizar esses nossos companheiros para nos afetar, vão desertar colaboradores imprescindíveis e vão gerar algum envolvimento entre os entes queridos, criando umas situações menos dignas também. E tentações de todas as espécies. Ou seja, se já te envolves no manto do amor e da caridade, é provável que estejas a salvo desse ataque direto. Contudo, é bom estar atento às situações que os inimigos invisíveis procuram te ferir o coração através dos afetos mais próximos. Muitas vezes, aqueles que te são os mais caros, em momentos de invigilância, são instrumentos fáceis de vingança espiritual. Nessas ocasiões, mobiliza todos os recursos que acumulaste no aprendizado do Evangelho. Confiante no apoio divino, entrega-te às mãos de Jesus, compreendendo e perdoando sem te esqueceres de que a oração e a vigilância são companheiras inseparáveis daqueles que se dispõem a trilhar no caminho do bem e estão predestinados a amar e servir sempre. Então você está bem? Se alguém te atenta e você sabe também que aquilo não pertence àquela pessoa, releva, perdoa, compreende ou tenta entender porque aquela pessoa está agindo daquela forma, está tendo daquele comportamento que não é comum, que não lhe é peculiar, uma resposta mal educada, um cumprimento mal dado, um favor que não é feito, que é negado, aquelas grosserias no trânsito que a gente fala, age com pessoas que a gente nem conhece, às vezes um sinal que a gente faz, um gesto que a gente compreende de uma forma equivocada, uma fisionomia irônica. Então existem várias formas da gente ser pego desavisado, que a gente consiga ter um pouco de compreensão e ter esse discernimento para não realizar nenhuma
nenhuma para não tomar nenhuma atitude equivocada, né? Para que a gente consiga se colocar no nosso lugar, para que a gente mantenha o nosso cerne e consiga sublimar esses sentimentos. É bem complexo isso, né? Mas é a melhor forma que a gente consegue para justamente não deixar se interferir e impedir qualquer tipo de investida negativa que a gente possa ter. Porque as investidas acontecerão. A questão é como nós estaremos prontos, como nós estaremos preparados, como nós estaremos protegidos para evitar esse tipo de situação que nos faça mal. O ódio transpõe o túmulo. O inimigo desencarnado, portanto, é alguém que ofendemos em vidas passadas e que hoje nos alcança para o necessário reajuste. No preceito de Jesus, amai os inimigos, encontramos o caminho para a reconciliação com o adversário. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma dúvida, ficou bem claro essa lição do dia de hoje? Deu para compreender bem o que são ou como são as investidas dos inimigos desencarnados, que de que fato elas existem, que de fato elas acontecem? A gente vê bastante também elas acontecendo quando a gente vê situações de obsessão, onde o espírito ele vê essa criatura ao qual ela tem esse sentimento de vingança, né? Ela fica tendo essas visões constantes de que está tendo, parece que ela está louca, né? E na verdade ela está tendo mesmo. Aí entra naquela questão do fascínio. Ela está tendo mesmo essas visões, ela está vendo mesmo aquela criatura desencarnada através das conexões abertas entre elas, e aquilo a atormenta. Mas por que aquilo a atormenta? Porque ela ainda tem dentro de si aqueles sentimentos, ela mastiga aqueles sentimentos que são ruins, né? Que aquela pessoa, que lembrar daquela pessoa, ou que um mal que nós tenhamos feito, volta tudo à lembrança. Maravilha, gente? Então é isso. Semana que vem nós vamos falar se alguém te ferir na face direita. O que a gente deve fazer, né? Oferecer o outro lado. Como que é isso? Como que é um trabalho que a gente vai ter de mais paciência aí para acontecer, para que essa ação aconteça. Bem, agora nós vamos fazer as nossas vibrações. Peço para que vocês possam colocar aí os nomes das pessoas para a nossa prece, para essas nossas vibrações, para que a gente possa ler aí durante o nosso encerramento. A Camila comentou aqui: eu fico muito na dúvida de como diferenciar uma obsessão de algum transtorno psicológico. Olha, Camila, eu não sou psicólogo, e aí teria que ter a palavra de um psicólogo espírita, né, para poder ter essa compreensão de separar as coisas. Para a gente que é leigo, é muito, muito complexo mesmo, né? A gente vai sempre enxergar o lado espiritual, ou melhor, sempre que eu ver um transtorno psicológico, eu como leigo vou interpretar aquilo como uma influência espiritual. Pode ser uma influência espiritual externa e pode ser uma influência espiritual minha mesmo, né? Uma espécie de animismo. Mas eu acho que só com acompanhamento espiritual, né, de atendimento fraterno, e claro, uma pessoa que tem um conhecimento psicológico do psique humano e também da questão mediúnica, para poder ter um pouco mais de propriedade para definir cada caso como um caso. Mas a gente, como leigo da questão psicológica, vai acabar sempre enxergando o lado espiritual da coisa. É que nem eu quando vejo filmes. Eu vejo os filmes, aí vejo um negócio lá, eu não penso, nossa, esse diretor
trouxe uma questão que a gente conhece no espiritismo bem legal, né? O cara nem precisa saber de espiritismo, mas ele pode ter sido influenciado, né? Pode ter recebido uma orientação, pode ter recebido um conselho e colocado algo espírita ou espiritista dentro de uma temática, de um roteiro de um filme. Então eu não vou pensar no lado criativo, vou pensar que existe a influência espiritual. Mas eu acho que cada caso tem que ser muito bem avaliado. A gente não pode sair, né, criando suposições. A gente pode criar dentro da nossa cabeça, mas é muito perigoso a gente externar. Porque se a gente externa, a gente vai estar criando opiniões e aí a gente pode estar equivocado nessa opinião e criar opiniões equivocadas em outras pessoas também. E aí ela completou, né? O bom é ter os dois acompanhamentos, exatamente. Se conseguir os dois acompanhamentos simultâneos, melhor ainda. Certo, gente? Então vamos lá. Vamos fazer as nossas vibrações. Então convido a todo mundo a fechar mais uma vez os olhos. Que nesse momento possamos elevar os nossos pensamentos junto à espiritualidade. Mais uma vez. Mas que agora possamos colocar os nossos melhores sentimentos, as nossas melhores vibrações nas mãos do alto. Vamos sentindo essa energia saindo de nós, do nosso corpo físico, saindo da palma das nossas mãos, saindo do topo das nossas cabeças, e assim a espiritualidade vai centralizando essa energia e vai distribuindo para o bem universal, para o planeta Terra, para todos os povos que aqui habitam, para aqueles que se encontram em guerras, passam por fome, misérias, desastres naturais. Vibremos pela paz, essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Que toda dor e todo sofrimento possam ser acalmados neste momento. Vibremos pelo Brasil, por Brasília, pelos dirigentes desta nação, por todo o povo brasileiro. Vibremos pelas crianças que se encontram nos orfanatos, os idosos que estão nos asilos. Vibremos aquelas pessoas em situação de rua, que não têm casa, não têm família, estão no relento. Vibremos aos encarcerados nas prisões. Vibremos aquelas pessoas que estão doentes nas suas casas. Aqueles que estão nas UTIs dos hospitais, nos leitos da Covid. Aqueles que perderam a sua vida, seus familiares, os profissionais da saúde e aqueles que se recuperaram da doença. Vibremos também aos nossos inimigos,
desta, de outras encarnações. Vibremos as nossas desavenças, que possamos tratá-los de maneira respeitosa, de maneira justa, aos olhos do Pai, mesmo que não seja recíproco. Vibremos também a todos que colocaram os nomes para a vibração, e assim vibramos para Derek de Lira Rodrigues, Ivan Carlos Gonçalves, Daniela Firme de Lira, Franciele Silveira, Stephanie Silveira, Bruno Oliveira da Rosa, Letícia Vieira da Rosa, Lívia Vieira. Vibremos por Alfredo Magalhães, Dilma Lucas, Alex Bruno dos Santos Abreu, Inocência Maria de Jesus Souza, Nara e Maria Luísa Lenze, Carlos Eduardo Costa Cambuí, Milena Marcos Vinícius, Maria Silene, Agatha Luísa, Bruna Costa, Emanuel Moita, Maria de Fátima Lima, Valmir Gonçalves, Jane Costa, Artemis e Família, Tamires Duarte, Divanda e Família, Adriana Flor, Rafael Magalhães, Cremilda Magalhães, Fernanda Ribas Rampel, Darlene Clovis, Bruna Lenir, Tadeu, Fábia, Thalisson, Roberto, Daniele, os desencarnados Gil, Gustavo, Ida, Juraci, Gilberto, Garibaldi, Ataíde, Elazir, a Maria da Silva Araújo, a Leandro da Silva Freire, Maria Célia de Souza Freire, Mauro Henrique Borges Nogueira de Souza, por todas as pessoas que se encontram desesperançados, pelas pessoas que estão atormentadas, pela Maria Madalena Nicolau, por Décio Pereira Silva. E nesse momento todas as criaturas possam se sentir reconfortadas, possam se sentir amparadas pela espiritualidade, com o nosso carinho, pelo amor dedicado neste momento. Vibremos também as pessoas que não puderam estar acompanhando este Evangelho, que estão vendo em outro momento, por aqueles que se encontram em nossa possam fluidificar as águas, colocando nelas os remédios necessários para as nossas necessidades físicas e espirituais. E assim, agradecemos mais uma vez ao Pai pela oportunidade da noite de hoje, pelo aprendizado, pedindo que nos envolva ao longo dessa semana, que nos proteja contra todo e qualquer mal, que possamos estar envolvidos em muito amor, que possamos manter esse amor, essas vibrações positivas, nos protegendo ao longo dessa semana. Que possamos estar vigilantes com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com os nossos pensamentos. E encerramos o nosso estudo de hoje dizendo Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, agora e para todo sempre. Que assim seja.
Obrigado pela companhia, gente. Eu acabei não lembrando de falar de uma coisa, né, das questões dos demônios que nós alimentamos, que também está no finalzinho do Evangelho, que nada mais são do que os demônios são os seres criados, né, por nós mesmos através dessas obsessões. Criaturas que às vezes aparecem desfiguradas para nós, que nos atormentam e que quando se colocam pra gente, se colocam, né, de uma forma temerosa, de uma forma feia, que nada mais são do que esses irmãos que são tão necessitados aí de suporte quanto nós mesmos. Obrigado por tudo, uma boa noite, abençoada noite, nos encontraremos no próximo domingo, às 9 horas, horário de Brasília. Beijo no coração de todos e até mais.